Sétima rodada chegou ao fim e o Sport segue na sua lanterna, não quer soltar para ninguém. O Sport quer fazer história esse ano, seja para o bem ou seja para o mal, a campanha vai ser histórica. E essa rodada terminou com resultados bons para o Sport. Bragantino venceu o Mirassol em casa e o Juventude perdeu sua força em casa e perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Com isso, o Sport finaliza na lanterna com 2 pontos e a 5 pontos do 16º, primeiro fora da zona. Vamos falar tudo do que eu achava, de quem iria brigar com o Sport para não cair e quem está brigando. Sétima rodada já dá para ter uma noção boa. Além disso, vou falar sobre o técnico que está chegando na ilha. Está muito próximo de ser anunciado. Vem comigo e se atualiza de tudo. Antes, se inscreve aí no canal. Tô notando que a visualização tá caindo e a torcida rubro-negra não pode abandonar o time ainda. Sétima rodada, muito campeonato pela frente. E vou mostrar a vocês que o drama não é esse todo que estão querendo pintar aí. Torcedor é muito dramático, assim como essa imprensa brasileira. Vamos lá, começando. Sétima rodada do Brasileiro chegou ao fim, o Sport está na lanterna com 2 pontos. No começo do campeonato, eu listei alguns times que eu acreditava que ia brigar pela sobrevivência na Série A. Esses times seriam os 4 que subiram: Sport, Mirassol, Ceará e Santos. Santos com uma incógnita ali que era o efeito Neymar. Neymar esse que não joga. Ô Neymar, sou teu fã, mas o negócio tá difícil, hein? Outros 2 times que eu colocava como grande potencial de rebaixamento era Bragantino, que hoje é o 2º colocado com 16 pontos, mesma quantidade de pontos do Palmeiras. É aquele elefante em cima da árvore que a gente não sabe como foi parar ali. Bragantino tem um time muito fraco. O principal jogador deles é Sacha, com 30 e poucos anos. É muito fraco esse time do Bragantino. Acho que vai cair muito de rendimento ainda, mas já fez uma gordura boa. Tá com 16 pontos. O Ceará, sim, o outro time seria o Juventude. Juventude também, elenco limitadíssimo. Juventude se salvou não sei como ano passado, muito por causa da sua força em casa, que acaba de mostrar que esse ano possa ser que não tenha a mesma força. Já perdeu agora para o Atlético Mineiro. Desses 6 times, qual é a situação atual? Bragantino vice-líder, como falei. Ceará também, 7º colocado. Começou muito bem o campeonato aí. Vamos ver até onde vai essa força aí do Ceará, se vai conseguir manter esse ritmo. Mas fez uma gordurinha boa, mas são apenas 5 pontos. 5 não, 4 pontos da zona de rebaixamento. Ainda está no radar da briga para o rebaixamento. E aí vem Juventude e Mirassol, para mim os 2 grandes candidatos a último e penúltimo. Juventude e Mirassol são os 15º e 16º com 7 pontos apenas. E na zona hoje, Fortaleza, Vitória, Santos e Sport. 3 que eu achava que realmente iria brigar. O Fortaleza é aquele que pelo histórico não colocava na briga. Mas o futebol do Fortaleza esse ano tá deplorável. Tá muito ruim o Fortaleza. Não tá conseguindo virar a chave que normalmente eles viravam aí quando começava o Campeonato Brasileiro. Mas já tem um histórico com seu treinador e com o elenco de conseguir essa virada. O futebol hoje apresentado pelo Fortaleza classifica o Fortaleza como um time que vai brigar para não ser rebaixado. Mas é a mesma coisa do Santos. Se Neymar voltar a jogar bem, o Santos sai dessa. Se o Fortaleza virar a chave, sai dessa. Mas com o futebol de hoje, Fortaleza é um candidato a brigar pela sobrevivência na Série A. Outros 3 clubes que estão mais afastados, mas que o futebol
os coloca como, pelo menos, ficar no radar dos times que estão na zona são Botafogo, atual campeão, não está apresentando um bom futebol esse ano. Grêmio ainda não conseguiu virar a chave da saída de Renato Gaúcho. E o Vasco também. O Vasco não tem esse time todo. Tem um atacante que faz muito gol, mas depende do atacante. Só. E pode falar besteira aí, torcida do Vasco. Sou simpatizante do clube Vasco, mas o time é fraco, limitadíssimo. Então, essa é a situação e esses são os times que o Sport tem que se concentrar, de ficar olhando e secando. O Sport teve um início de tabela muito ruim e segue com a tabela muito ruim, coisa que eu vou falar no próximo vídeo aí, os próximos jogos do Sport e da dificuldade disso. Mas, por que eu digo que o drama não é tão grande assim? O Sport tem 2 pontos. Pior campanha da história, início de campanha. Mas o elenco do Sport não é ruim. Nos jogos, vários jogos do Sport podia ter pontuado mais. Palmeiras podia ter pontuado mais. Contra o São Paulo, tivemos 4 chances ali de gol, que a bola podia ter entrado e a gente ter vencido. Contra o Fluminense, Duqueiroz perdeu uma bola que não se perde um gol daquele, bola na trave, a gente poderia ter saído com a vitória. Então, com uma vitória a mais, estaríamos com 5 pontos, a 2 pontos de sair da zona. Hoje estamos a 5. Aí me diz, se faltar 10 rodadas para o fim do campeonato, o Sport tiver 5 pontos do 16º, você vai lotar a ilha, vai acreditar ou não? Pelo histórico do Sport, eu tenho certeza que a ilha vai estar lotada e acreditando que vai dar para se salvar. Se o Sport tivesse em segundo colocado a 5 pontos do líder, você ia acreditar ainda no título ou não? Então, me diz, por que na 7ª rodada, a 5 pontos do 16º, 16º e 15º esses, que são Juventude e Mirassol, que estão jogando futebol horroroso. O Vitória na frente, péssimo. O Santos, meu Deus do céu, time grande, quando fica ali com trauma de já tá voltando da Série B e tá voltando nessa desgraça que o Santos tá, vai entrar numa crise pesada já se não responder rápido. A situação não é tão ruim, não. O pior passou. Era Pepa. Pepa saiu, tá para vir um treinador agora. Vamos ver quem vem. Vamos ver se vai ter resultado. Mas se encaixar e fizer o mínimo, escalar certo e não atrapalhar como o Pepa vinha atrapalhando nas suas modificações nos jogos, o Sport tem elenco para se salvar, sim, de forma tranquila. Vou dizer mais. No início, eu achava que o Sport ia ficar em 12º, 13º. Por causa do péssimo início de campeonato, hoje eu estou mais pessimista e acho que o Sport vai ficar em 15º ou 16º. E como eu não sou de ficar em cima do muro, eu vou dizer quem vai cair. Os 4 rebaixados vão ser, na minha opinião, Mirassol, Juventude, Santos, só se Neymar voltar a jogar e voltar a jogar muito. E eu não acredito muito nisso. E o Vitória, o Leão da Barra vai cair. Eu preferiria muito que fosse o Ceará sendo rebaixado, viu, Vitória? Mas o Vitória tem um time limitadíssimo. Fez até uma boa contratação agora, que foi Eric. Ótimo ponta, mas Eric não é aquele jogador que decide jogo, decide todos os jogos, que carrega o time. É um ótimo coadjuvante. Vitória vai ser rebaixado. Anota isso aí. Depois vocês podem vir aqui me cobrar. E comenta aí se eu sou um maluco ou se eu sou um gênio do futebol. Comenta. E agora vamos falar, porque o Sport está muito próximo de fechar a contratação de Antônio Oliveira. Outro português, mas esse com muito mais experiência no futebol brasileiro. Já treinou o Atlético Paranaense, já treinou 2 vezes o Cuiabá, passou pelo Coritiba e estava no seu último trabalho no Corinthians.
Saiu do Corinthians em julho de 24. Julho de 2024. E ele já tem uma experiência parecida com o desafio que vai enfrentar no Sport. O Sport hoje tem 2 pontos na 7ª rodada. Em 2022 ele assumiu o Cuiabá na 6ª rodada e o Cuiabá tinha 4 pontos. Ele fez uma arrancada espetacular. Levou o Cuiabá, se eu não me engano, para a 12ª posição no final do campeonato. Então ele já conhece o Campeonato Brasileiro. Vem treinando a Série A todos os anos e já tem trabalho mostrado, coisa que Pepa não tinha. Pepa só tinha treinado no Brasil o Cruzeiro, trabalho ruim, e treinou o Sport, trabalho péssimo. Pepa teve um excelente início no Sport, aquele primeiro mês. Depois disso, foi péssimo o trabalho de Pepa, com todo respeito à pessoa Pepa, que parece ser uma pessoa muito do bem, que sempre respeitou o Sport, mas o trabalho no Sport foi horroroso. Quase não subiu o Sport, ganhou o Pernambucano de forma vergonhosa e esse início catastrófico na Série A. Antônio Oliveira não, esse já tem bagagem, já tem conhecimento do Campeonato Brasileiro. No vídeo anterior eu falei que o Sport estava em tratativa avançada com 3 treinadores. Carille, que já deu para trás, Eduardo Batista, que ainda não é carta fora do baralho, e Antônio Oliveira, que já está muito mais evoluído e muito próximo de fechar e ser anunciado. Escreve aí, diz se tu gosta ou não dessa contratação. Para mim, eu acho que é uma boa aposta para o momento. A aposta não é momento de apostar, mas também não é momento de sair gastando horrores de dinheiro. E caso a gente cair com o caixa quebrado. Tem que ser responsável. E dentro dos treinadores que cabe no caixa do Sport, com experiência já na Série A, eu vejo Antônio Oliveira como um bom nome. Pelo Sport, tudo.